A estação Quelete estava coberta por uma espessa cortina de neve, quando o último trem da noite partiu. O relógio marcava 23h33, e o ar estava impregnado por um frio que não vinha apenas do inverno, mas de algo mais antigo. Os poucos passageiros embarcaram em silêncio, como se fossem sombras. O som do apito do trem cortou a nevasca como um grito no vazio. Quando os trilhos começaram a ranger, ninguém percebeu que o maquinista não dera sinal algum, nem que não havia funcionário algum nos arredores. O jornalista Benedict Vaz sentou-se próximo à porta de conexão entre os vagões, observando os demais passageiros. Havia um padre de olhar vazio, uma jovem com marcas de agulhas nos braços, um empresário de terno impecável com os olhos inquietos, e um casal de idosos que se recusava a conversar. Cada rosto parecia guardado por camadas de culpa. E mesmo que ninguém falasse, havia um silêncio coletivo que gritava arrependimento. À medida que o trem avançava, Benedict notou algo estranho pela janela. Não havia paisagem, nada além de um breu denso, como se o mundo tivesse deixado de existir. Ele tentou checar a localização pelo celular, mas não havia sinal, nem GPS, nem Wi-Fi. As luzes dos vagões começaram a falhar, tremeluzindo como velas à beira do fim. E foi quando ele percebeu que o relógio interno do vagão marcava 23h33. Ainda, horas pareciam passar. Ele dormiu, acordou, escreveu notas, cochilou novamente. Mas sempre que olhava o relógio era o mesmo, 23h33. Quando foi ao vagão seguinte, notou a primeira ausência. O padre tinha sumido. Não havia sinal de luta, bagagem ou qualquer rastro. Apenas a poltrona vazia, balançando sozinha com o movimento do trem. Nenhum dos outros parecia notar ou queriam fingir que não notavam. Aos poucos, a temperatura dentro do trem caiu mais. O vapor da respiração se tornava espesso, e havia uma camada fina de gelo se formando nos cantos das janelas. Quando Benedict tentou conversar com a jovem da poltrona oposta, ela apenas balbuciou algo sobre estar sendo observada por olhos que não piscam. Logo depois, ela também desapareceu. A poltrona dela ficou coberta por uma película vermelha escura. Benedict tentou encontrar o condutor. Passou por 6 vagões todos iguais, todos com o mesmo padrão claustrofóbico, mas a cabine estava trancada. Ele bateu, gritou, chutou a porta, nada. O painel da cabine mostrava sinais indecifráveis, símbolos que pareciam entalhados em carne ao invés de metal. Havia algo respirando atrás da porta. Ele sentiu isso, e então recuou. O empresário, em pânico, confessou ter provocado a falência de centenas de famílias para enriquecer. Disse isso tremendo, como se já sentisse a sentença chegando. Enquanto falava, sua pele começou a rachar como porcelana antiga. Ele tentou segurar o rosto, mas seus dedos se quebraram como vidro. Desfez-se diante de Benedict como uma estátua apodrecida. Mais desaparecimentos vieram. Os idosos, antes mudos, começaram a cantarolar uma canção infantil sobre túmulos e fogo. Benedict os viu sendo arrastados por mãos que saíam das frestas das janelas, mãos finas e negras como carvão. Não houve grito, apenas a música, que continuou tocando por minutos, mesmo depois que eles sumiram. O jornalista vasculhou as bagagens restantes. Todas tinham objetos sinistros, facas enferrujadas, fotografias rasgadas, frascos com líquido escuro. Cada passageiro carregava um artefato de seu pecado, e ele começou a questionar o que ele mesmo carregava. Que culpa estaria enterrada em sua alma? Que crime ele fingia não lembrar? O relógio ainda marcava 23h33, mas agora o ponteiro dos segundos girava ao contrário. Benedict vomitou ao olhar para o teto do vagão e ver que ele se transformava lentamente em carne viva, pulsante, com veias se ramificando pelas luminárias. O trem não era mais de ferro e aço, era um organismo, e eles estavam presos dentro dele. Tentou forçar uma saída, quebrou janelas com o extintor, mas além do vidro só havia escuridão sólida, como um líquido negro que se recusava a deixar qualquer coisa escapar. Quando arremessou uma mala para fora, ela foi engolida sem som, como se tivesse afundado em breu líquido. Ouviu-se uma risada, vinda do sistema de som, mas não era humana. Era como o som de 1000 almas gritando juntas. O alto-falante sussurrava em latim, em húngaro antigo, em línguas que nem deveriam mais existir. Uma única frase se repetia em todos os idiomas. Cada trilho leva ao julgamento. Ao abrir uma última porta, Benedict viu um corredor que levava para baixo. Não fazia sentido, trens não têm porões, mas o corredor descia, escuro e revestido por ossos. Ele seguiu, impulsionado por uma força que não era sua. O ar ali cheirava a enxofre, ferro e pranto. Lá embaixo uma estação esperava. Essa estação era feita de pedra viva. As paredes se contorciam lentamente, como se respirassem. Um letreiro de ferro incandescente brilhava a Sodoma Termanal. No centro da plataforma,
Havia um trono. Nele, uma figura sem rosto, feita de fumaça e dentes, observava os passageiros remanescentes sendo arrastados até jaulas fundidas em lava. Benedict gritou que não pertencia àquele lugar, que ele era apenas um observador. A entidade se levantou. Suas palavras queimavam direto na mente. Todos que veem, participam. Todos que assistem, constam. Nesse instante, o jornalista lembrou do que havia escondido a matéria forjada, as provas que ele destruiu, as vítimas esquecidas. Ele tentou fugir, mas o chão se abriu sob seus pés. Caiu de volta no vagão. Tudo estava intacto ou tremporado. Os passageiros ali, imóveis. Mas agora todos tinham olhos negros, fixos nele. O maquinista apareceu no corredor e disse com voz sepulcral: Estação final. O pecado não desembarca. As portas se abriram para um desfiladeiro de fogo e lamento. Gritos antigos vinham das profundezas. O céu não existia. E Benedict percebeu, no último segundo, que o trem não levava ao inferno. O trem era o inferno, e ele nunca mais pararia de rodar.